Salve quebrada, boa pra nós! Eu sou o Clemilson e esse é o Fala Carolina! A maneira que a gente encontrou de ficar como? Junto e quarentenados, enquanto nossas atividades estão suspensas. E nesse episódio falaremos um pouco sobre alguns aspectos importantes para entender a economia e a desigualdade brasileira. Vamos lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. O Brasil é um barato muito louco, né não? Somos um dos países mais desiguais do mundo. Para ser exato, segundo o último relatório da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, realizado no ano de 2017, que avaliou 189 países, somos o sétimo país mais desigual do mundo. E esse nível de desigualdade gera graves problemas estruturais na nossa vida e que afeta toda a sociedade, como fome, saúde, educação, miséria, além de ter uma relação direta com o Brasil ser considerado um país em desenvolvimento. Bom, diante disso, você já se perguntou quais são os mecanismos que perpetuam tamanha desgraça? Na tentativa de responder essa pergunta, escolhemos três fatores que consideramos cruciais dentro da economia brasileira: a dívida pública, o nosso modelo de tributação e a desindustrialização. E para começar, nosso colaborador Éder vai explicar para a gente um pouco o que é essa dívida pública e quais são os seus problemas. E aí, Éder, chega aí. Salve galera, aqui é o Éder e eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre a dívida. Bom, existem algumas formas de um Estado financiar seus gastos. Um deles é a emissão de moeda. Outro é via impostos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Temos também a famosa dívida pública, que trataremos agora. Pois bem, o endividamento nada mais é do que pegar dinheiro emprestado. Assim como as pessoas e empresas, os estados também fazem isso. E fazem isso de duas formas: externamente e internamente. Quando esse endividamento é contraído fora do país em dólar, falamos em dívida pública externa. Agora, se esse empréstimo é feito com credores nacionais em moeda real, o termo é dívida pública interna. E o que legitima esse empréstimo? Ora, uma vez que o Estado não arrecada impostos suficientes para pagar suas despesas anuais, como por exemplo saúde, educação, previdência, infraestrutura e principalmente despesas financeiras, ele recorre aos empréstimos. Já ouviram falar em títulos públicos ou tesouro direto? Pois bem, essa é uma forma de endividamento interno. Em 2019, a dívida pública brasileira fechou em 4,24 trilhões de reais. Desse valor, só a dívida interna fechou em 4,03 trilhões. Ou seja, a dívida interna representa 95% de todo o endividamento público federal. Mas o problema não é exatamente o tamanho da dívida bruta, que atualmente chega um pouco mais de 85% do PIB. PIB, que é Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no país em um ano. Países considerados ricos têm um percentual maior que a brasileira. O que acontece é que a gente paga os maiores juros do mundo com os menores prazos de vencimento para bancos e fundos de investimento, que juntos têm mais da metade da dívida pública. Para se ter uma ideia, a média de juros dos países da OCDE é de 1,9% ao ano, e a do Brasil em 2019 foi de 4,96% ao ano. Ainda em 2019, pagamos, só com juros, cerca de 330 bilhões de reais. Isso é mais do que o orçamento da educação e da saúde somados. E essa dívida não foi contraída exatamente para financiar investimento público como saúde e educação, que a gente tanto precisa. Na verdade, ela teve seu crescimento pelo próprio sistema da dívida, ou seja, juros e amortizações que compreendem mais de 50% de todos os gastos da União. É como se essa dívida se retroalimentasse. Despesas financeiras que geram mais despesas financeiras, sem nenhuma contrapartida para a sociedade. E quem paga a conta? Quem paga a conta somos nós, a população de menor renda, pois, como veremos daqui a pouco, somos também os maiores pagadores de impostos. E ao invés dos nossos impostos serem reinvestidos em serviços públicos ou estimular a economia, eles são drenados para grandes investidores, bancos e grandes empresas, pois são os maiores detentores desses títulos.
Percebe o porquê da dinâmica da dívida brasileira ser um fator de desigualdade? É a dinâmica do endividamento que configura um cenário de transferência de renda do pobre para o rico, deixando serviços e investimentos essenciais em segundo plano. Para falar sobre o próximo tema, vamos chamar a Andrea, que vai mostrar um pouco para a gente como funciona o problema da tributação brasileira. Chega a ideia. O segundo grande fator de desigualdade no Brasil é o nosso modelo de tributação. Os tributos são recursos importantes para o financiamento de políticas públicas e aqui é fundamental para que tenhamos condições de realizar o pacto social que fizemos na Constituição de 88, que estabeleceu como prioridade áreas como a saúde, educação e assistência social. Mas já vimos para onde parte desses recursos é realmente destinada. E o que faz o modelo de tributação brasileira agravar ainda mais as desigualdades? Por aqui, o nosso modelo é regressivo, porque atinge muito mais as pessoas de baixa renda do que as pessoas de alta renda e o seu patrimônio. O modelo de tributação regressivo não leva em consideração a capacidade econômica dos contribuintes e taxa bilionários e pessoas mais pobres da mesma forma, ao contrário de um modelo progressivo, que leva em consideração essa diferença de renda para cobrar os impostos dos indivíduos. A maior parte desses impostos incidem sobre o consumo, ou seja, sobre o preço das mercadorias e serviços que compramos no dia a dia. Sabemos que para as pessoas de baixa renda, o ato de poupar é muitas vezes um privilégio distante, pois é necessário lidar com questões mais urgentes e necessidades do dia a dia. E é por isso que a renda dos mais pobres é muito mais gasta em consumo, onde incidem uma grande carga dos tributos. O lado bom disso é que esse consumo gera mais investimentos e arrecadação. Por isso que programas sociais como Bolsa Família acabam sendo benéficos para a economia. Para se ter uma ideia, a cada R$ 1 gasto no Bolsa Família se gera um aumento de R$ 1,78 no PIB brasileiro. Para exemplificar a regressividade da nossa tributação, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos paga o equivalente a 59% de impostos em sua renda, enquanto quem ganha até 30 salários mínimos paga o equivalente a 29% de impostos em sua renda. No debate atual em torno da reforma tributária, fala-se muito em simplificação de impostos, mas para além dessa simplificação, uma reforma tributária justa precisa reduzir desigualdades. Para se ter uma ideia, lucros e dividendos, uma vez distribuídos aos acionistas de grandes empresas, não são tributados, e o imposto sobre herança no Brasil configura um percentual muito pequeno em relação a outros países. Só quem ganha neste jogo são os 206 bilionários do Brasil, que além de dificilmente utilizarem seus recursos para fomentar a indústria, contam com isenções tributárias, tributação regressiva e constantemente praticam renúncias e sonegação fiscal. Para se ter uma ideia da necessidade de repensar a maneira como tributamos, se estima que tudo o que perdemos a partir das renúncias e da sonegação fiscal, 12,8% do PIB, é maior do que o que gastamos com Seguridade Social, 11,3% do PIB. Salve, galera! Eu sou a Jéssica e vou demonstrar como o Brasil está indo na contramão do mundo quando o assunto é tributação. Quando conseguimos enxergar toda a realidade por trás da tributação regressiva, que é a cobrança indireta dos impostos, levando em conta quem consome e não quem tem mais dinheiro, entendemos que a potencialização da desigualdade tem um direcionamento. É como já foi dito uma vez em uma canção: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É aquele ditado: o de cima sobe e o de baixo desce. Quando se coloca como divisor de águas entre quem mais consome em relação à sua renda e não quem mais ganha, entendemos que o Brasil é uma máquina de desigualdade. E pensando dentro de uma renda de quem mora na quebrada, quem vocês acham que esse dinheiro vai fazer mais falta no final do mês? Para quem ganha milhões não faz diferença ou para quem tem dinheiro contado? A resposta está explícita. Infelizmente, não é justa. Então, pensando aqui junto com você, a nossa crítica não é sobre o imposto em si, e sim do porquê ele é mais cobrado de quem tem menos dinheiro. Quando falamos de quem consome mais e paramos para analisar qual é a realidade do nosso país, quem tem um ensino de qualidade para entender como se deve gastar o seu próprio dinheiro, hein? Ou como deve se fazer investimentos com esse próprio dinheiro? Com certeza não é quem tem menos grana.
pois ter menos grana implica em várias outras dificuldades de acesso, como já foi deixado em evidência em alguns podcasts atrás. Para explicar nossa aberração, quando fazemos uma comparação com alguns outros países, enquanto o imposto sobre o consumo no Brasil é quase 50% da carga tributária, países como os Estados Unidos, em média, é 20%, o Japão, por exemplo, é 18%, a Espanha é 25%. Temos uma taxação completamente diferente, que é uma tributação progressiva direta, que é a cobrança diretamente da renda, do lucro, dos dividendos, dos bens, do luxo. Logo, quando maior for a renda, mais você vai pagar impostos. O que acontece exatamente aqui no Brasil é o oposto, onde a cobrança sobre o consumo é a mesma para quem tem menos e para quem tem mais dinheiro. Queremos que os impostos sejam cobrados minimamente de uma forma equitária, fazendo com que a sociedade brasileira fique menos desigual. Bom, galera, aqui é o Clemilson de novo. E agora que vimos dois dos grandes mecanismos de desigualdade no Brasil, vou falar um pouco sobre o problema da desindustrialização brasileira. Mas antes, precisamos entender como que funciona a dinâmica econômica e o papel da indústria. Para entender essa dinâmica, vou definir 3 conceitos básicos numa economia capitalista. O primeiro é a renda. A renda é a remuneração dos fatores de produção. Isto é, para que uma empresa pública ou privada produza bens ou serviços, ela precisa pagar por essa produção, como salários, equipamentos, matéria-prima e energia. E a soma de todos esses bens e serviços produzidos em um ano é o que chamamos de PIB. Outro conceito-chave é o consumo. Consumo nada mais é do que gastar a renda adquirida em bens e serviços. Em outras palavras, quando você faz um trampo e gasta seu salário no rolê, você está consumindo. Por último, e não menos importante, temos o investimento. Ele significa o aumento da capacidade produtiva. Bugou? Calma, vou explicar melhor. Imagina que você tem guardado na sua casa R$ 3.000. Tá rico, né? Se você pegar esse dinheiro e criar uma loja de bolo, você fez um investimento. Você abriu mão da sua riqueza, que chamamos de poupança, a fim de obter mais dinheiro. Explicados os conceitos, vamos agora entender como eles se relacionam. Para um país aumentar sua riqueza, é necessário que tenha investimento, seja público ou privado, pois é ele que gera a renda, renda essa que irá parte para os salários e que serão usados para consumir bens e serviços produzidos, e assim gera mais investimento, entrando no que chamamos de ciclo virtuoso. Resumindo, investimento gera renda, renda gera consumo e consumo gera mais investimento, e assim temos o fluxo circular da renda. Acontece que cada tipo de investimento pode aumentar ou diminuir o fluxo circular, criando mais ou menos emprego, e também definir a posição do país na divisão internacional do trabalho, ou seja, a maneira que o país se insere no comércio mundial, e é aí que entra o papel da indústria. A indústria é um setor da atividade econômica que é responsável por transformar a matéria-prima em produtos elaborados, como minério de ferro em carros, algodão em roupas e petróleo em gasolina. São chamados bens industrializados e manufaturados. Mas não é só isso. Ela também é grande responsável pelo aumento tecnológico, além de ter maior potencial de distribuição de renda, pois emprega muita gente com melhores condições de trabalho e seus produtos têm maior valor agregado, maior preço final. Vale lembrar que todos os países ricos do mundo, sem exceção, passaram por um processo de industrialização. No Brasil, tivemos um processo de industrialização significativo a partir de 1930, iniciada por Getúlio Vargas, e durou até meados dos anos 80, na ditadura militar. Ainda que não tenha existido distribuição de renda nesse período, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. A partir da década de 80 até agora,
houve um processo inverso, chamado de desindustrialização. Isto é, a indústria brasileira regrediu significativamente, enquanto o agronegócio e outras atividades informais e precárias, que desmata, concentra renda e não emprega como a indústria, disparou nos últimos anos. O Brasil voltou a ser uma grande fazenda exportadora de commodities, que possui menor valor agregado. Mas não é só a industrialização que resolve. Precisamos ter junto com ela políticas públicas de justiça social, uma educação libertadora e distribuição de renda, a fim de diminuir as desigualdades e criar um mercado interno aquecido. Agora que sabemos a importância e a necessidade da indústria, fica a pergunta: quem vai retomar o desenvolvimento econômico para que haja melhores condições de vida? Como vimos anteriormente, é preciso que haja investimento direcionado para esse setor, e acreditamos que esse processo só é possível com o Estado sendo o principal agente, pois a elite brasileira, que vem de origem escravocrata, não está preocupada com o desenvolvimento do país. Ela é uma ave de rapina que só olha para o seu próprio umbigo e roubam os pobres, como vimos anteriormente. Então, só nos resta o Estado. E é aí que temos outro problema, pois ele também não investe, porque seus recursos estão sendo drenados para a elite endinheirada escravocrata e o setor financeiro. Além disso, grande parte dos políticos brasileiros, inclusive o atual presidente, visam uma ideologia neoliberal de que o governo não pode fazer investimento, pois a iniciativa privada é capaz disso. Mas sabemos que não é. Pois todos os exemplos de países bem-sucedidos, isso só foi possível através do Estado. Bom, como vimos, todo o processo de desenvolvimento do Brasil foi e é marcado por uma lógica de desigualdade, favorecendo sempre os mais ricos. A dinâmica da dívida pública, o modelo de tributação e a desindustrialização são engrenagens que perpetuam essa lógica. Uma das saídas possíveis é rever o nosso modelo tributário, que é forte no consumo e fraco na renda, ou seja, para quem é pobre, em que toda ou quase toda a renda é convertida em consumo, diferente de quem possui alta renda. Então, na prática, quanto menos se ganha, mais se paga de impostos. Aumentar a tributação de heranças e colocar em pauta a taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos são formas de mudar essa lógica. No médio e longo prazo, um modelo de industrialização nacional e uma inversão na lógica que privilegia o rentismo são meios possíveis de reverter a lógica do desenvolvimento desigual que existe no Brasil. Uma coisa deve ser explicada aqui: existem diversas formas de pensar um modelo econômico mais justo. Esse é apenas um dos caminhos possíveis e não necessariamente reflete o posicionamento do cursinho como um todo. E aí, galera? Curtiu esse episódio? Deu para entender melhor das engrenagens que perpetuam a desigualdade no Brasil? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio, hein? E de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembra que pode contar sempre com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Siga nossas páginas no Instagram e Facebook. Fique por dentro de todas as novidades. Até mais! Tchau!